Olá, bem-vinda, bem-vindo. Nós chegamos aqui ao nosso 22º episódio do programa Olhares Juvenis, segunda temporada. Eu sou Andréia Fernandes e hoje eu estou aqui mais uma vez para conversar com a Roberta, que é presidente da Confederação Metodista de Juvenis. Ela é da Igreja Metodista em Santo Amaro, na terceira região. Roberta, dá um oi para a galera, que bom ter você aqui de novo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas gostaria de dizer que é um prazer estar participando aqui novamente desse Projeto Olhares, e é um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando mais. Que bom, seja bem-vinda, Robertinha, para mais um bate-papo. E para entrar nessa rodinha, para conversar com a gente, eu tenho hoje aqui a Ana que é da Igreja Metodista de Bandeirantes, lá na Sexta Região, e é assessora financeira da Federação de Juvenis da Sexta Região. Que bom te ter aqui, Ana, está estreando na segunda temporada, seja bem-vinda. Oi, galera, tudo bem? Eu tô aqui e é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder falar um pouquinho sobre o que Jesus tem falado aos nossos corações e eu espero que vocês sejam edificados a partir do que nós vamos falar aqui. É isso aí, Ana. Pois é, gente. Se vocês já sabem, esse programa a gente fala da nossa revista da Escola Dominical para os Juvenis, né? E essa temporada fala sobre a revista chamada Conectando, que traz lições sobre a nossa relação com Deus, a nossa relação com a gente mesmo e a nossa relação com a missão. E esse episódio, de número 22, vai tratar de algo muito importante, que é o nosso papel, a nossa função no mundo, por meio da nossa profissão, por meio do trabalho. A adolescência é esse tempo que a gente começa a escolher profissão e que a gente também está servindo a Deus e que às vezes pode bater uma dúvida, será que eu largo tudo aquilo que eu sempre sonhei fazer para seguir a Deus? Será que eu posso servir a Deus na profissão que eu escolhi? Então está incrível esse bate-papo com essas duas queridas e a gente vai começar falando. Então, gente, o texto que inspira a gente nessa lição de número 22, que se chama Profissão, Servir como Deus Quiser, é o texto que se encontra lá em Marcos, no capítulo 15, no verso 2, e que fala sobre Simão de Cirene, aquele homem que, voltando do trabalho, carregou a cruz de Jesus. É isso aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa história e ver como essa experiência de Simão pode iluminar a nossa própria vida. E aí eu quero chamar a Roberta. Roberta, você já tinha lido esse texto? O que você acha de importante? Você foi, assim, já tinha parado para estudar sobre a vida de Simão? O que você destaca nesse texto bíblico? Bom, lendo o versículo, né, é só um, mas apesar de ser um versículo pequeno, o que mais me chamou a atenção são os detalhes que a Bíblia dá pra gente. Então, ela não mostra só a tarefa que Simão de Cirene teve de carregar a cruz, mas ela dá detalhes sobre quem executou essa tarefa. Então, não é um qualquer, não é só mais um no meio de uma multidão. Ela dá o nome dele, da onde ele veio, a Bíblia fala sobre quem ele é, de certa forma, pai de Alexandre, de Rufo. Então, isso que mais me chamou a atenção, sabe? Não só a tarefa, assim, no outdoor, mas quem fez. E eu acho que esse detalhamento de quem está executando é mais importante do que a tarefa em si, né? E o que foi? A gente teve uma conversinha antes, aí a partir do texto bíblico, Deus tocou alguma coisa no seu coração, não foi? Que você partilhou comigo. Você quer falar agora? Pode ser. Ou falar depois? Pode ser? Fala aí. Então, eu sempre, desde pequena, fui estimulada a pensar na minha profissão e como eu deveria
servir, assim, para a sociedade, na igreja e tudo mais. E eu lembro que eu falava assim, que eu queria ser pastora e médica ao mesmo tempo. Só que aí falavam assim para mim, não, mas não dá para isso acontecer, porque você tem que se dedicar integralmente ao ministério pastoral e tudo mais. É que depende, né? E aí, como eu era criança, eu desisti dos dois. Só que é normal. Na minha opinião, isso é normal. Então, eu fui crescendo, fui descobrindo, assim, do que eu gosto. Descobri que biológicas não é a minha área, sim, humanas. E conforme a minha caminhada cristã foi avançando, e a minha maturidade também foi sendo alcançada, eu tive paz, assim, em escolher a minha profissão. Mais tarde a gente fala sobre. Isso! E, assim, usar a minha profissão não só para a sociedade, não só, assim, no país, mas para Deus. E um versículo que me tocou muito, assim, de quando eu era pequena, que minha avó sempre falava para mim, era de Colossenses, se eu não me engano, que ela falava assim, não, quando você for lavar a louça, não lava a louça para mim, não lava a louça para sua mãe, lava a louça para Deus. Faz tudo integralmente para Deus, como se ele tivesse feliz depois que a louça tivesse lavada, sabe? E aí eu fiquei, caraca, e desde aí eu sempre trago isso para minha vida, assim, em tudo. Então, legal, muito legal, Roberta. E esse convite, né, que a palavra faz da gente se dedicar integralmente a qualquer coisa que a gente estiver fazendo, né? E boa parte da vida humana é dedicada ao trabalho, né? O trabalho é uma experiência humana, estar presente na nossa existência, né? As relações de trabalho muitas vezes são injustas, são opressivas, mas a despeito disso, essa possibilidade de se sentir útil, de executar alguma coisa, é algo que traz muito significado para a gente, que traz muito sentido de ser e de estar na sociedade, né? E de colaborar com a construção social. Ô, Ana, qual o ensinamento sobre trabalho, né? A lição traz algumas reflexões sobre trabalho, e qual é o ensinamento bíblico que mais te chama a atenção em relação a isso? Eu acredito que tem uma frase na lição que diz assim, que foi Deus quem designou a humanidade para o trabalho. E às vezes eu vejo nós, às vezes reclamando ou vendo o trabalho como um peso. E a gente vê lá em Gênesis 1, 26 ao 28. Pode. E diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ali a gente vê Deus dando autoridade ao ser humano para guardar a terra, né? E o plantio, que está relacionado à agricultura, dar nomes aos animais, à zoologia. Então, eu vejo que o trabalho é uma ordenança desde a criação, né? Então, acho que nós vemos que Deus ele nos fez a imagem dele para que, através do nosso exercício profissional, nós possamos refletir a sua imagem. Então, eu acredito que isso foi um ensinamento muito proveitoso. Entender que Deus ele nos fez a imagem dele para, através da nossa profissão, do nosso trabalho, conseguir exercer a imagem dele, né? Agora, isso que você falou é muito significativo, né? Quando Deus cria o ser humano e dá a ele a função de se relacionar com a terra, né? De se relacionar assim, por meio
do seu trabalho, da produção das suas mãos, a preocupação é que esse relacionamento tenha como princípio o fato de nós sermos imagem e semelhança aí de Deus, né? E aí, nesse sentido, isso pauta a ética com que a gente se relaciona com a profissão, a ética com que a gente se relaciona com as pessoas, a ética com que a gente se relaciona, inclusive, com o dinheiro, com o fruto do nosso trabalho, né? E nessa relação, exploração, escravização, uma vida comprometida só em ganhar, 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 ganhar e guardar para si, não doar nada, está totalmente fora. Muito legal. E você, Robertinha, você falou para a gente, quer contar para a gente qual é a sua, né, o caminho que você está escolhendo aí para fazer a sua profissão. Você já escolheu? Como é que foi esse processo de escolha? Como é que você chegou nessa ideia? Sim, eu já escolhi e a profissão que eu quero exercer é direito, né? Eu não sei exatamente qual ramo ainda, né? Vou descobrir na faculdade. Mas o processo de escolha foi no meu ensino médio. Na verdade, entre o 9º ano e o ensino médio. E aí eu fui pesquisando, assim, sobre as carreiras mais de humanas, né? Porque eu não sou de exatas também. E eu percebi que no direito eu poderia ter a oportunidade de ajudar as pessoas, colocar ordem, assim, na sociedade, ordenar as relações para não se tornar algo abusivo, né, das duas partes. E eu pensei, é isso. E também o que eu percebo no nosso país é que tem muitas pessoas em vulnerabilidade social que nem sabem dos próprios direitos que têm. E como elas não sabem disso, elas também não sabem como pedir ajuda, sabe? E eu acho que, assim, o Estado, ele pode muito ajudar essas pessoas e muitas vezes não faz. Então, eu acho que é uma forma interessante, assim, de alcançar essas pessoas, assim. Então, foi meu amorzinho, essa profissão, de tudo que ela faz, de todos os ramos. E foi esse o processo. E quanto você acha da sua fé, né? Te despertou para essa sensibilidade, assim, de olhar as desigualdades, as injustiças e falar, não, eu quero colaborar para relações mais justas e solidárias? Olha, eu sei que é clichê, mas o que mais me inspirou, assim, foi a caminhada de Jesus na Terra. Ele não olhava para os fariseus. Mulher, não tem nada de clichê nisso não, sabia? Tem de fundamental da fé cristã. Sim, então, Jesus ele não queria ser best friend dos fariseus, porque eles eram os ricos, os inteligentes. Ele olhava, assim, realmente para o oprimido da história, sabe? E isso me ensinou muito, assim, sabe? Como que eu posso alcançar os oprimidos? Porque acho que tá na Bíblia isso, tá na Bíblia. Ele fala assim, que o reino, o médico não vem para os sãos, ele vem para os doentes, né? Sim. E é uma forma que eu tenho para usar, assim, para quem precisa. Então é isso, tipo, a utilidade, sabe? O que Deus colocou no meu coração. E também muita oração, confirmação, gosto por isso. E eu pesquisei muito. Então, tipo, isso me deu muitas respostas para afirmar a minha certeza. E Ana, querida, e você? Você já escolheu a sua profissão? E eu queria te fazer uma outra pergunta também. Quando você pensa, né, nessa escolha, porque eu sei, eu estou fazendo essa pergunta, mas eu sei que você já me contou que você já escolheu, né? Você, pensando sobre a sua vida profissional, como é que você lida com essa questão da relação entre carreira e ministério? Você teve alguma crise nesse sentido? Fala aí, partilha com a gente. Certo. Então, eu passei por uma crise, assim, que eu não sabia o que eu queria e é um pouco estranho pra gente estar no ensino médio e você não saber o que você quer. Porque você não sabe o que estudar e as suas específicas estão aí. Então, eu busquei muito no Senhor e orei muito. E Deus foi colocando algumas estratégias, principalmente na Bíblia, sobre o que Ele tinha me chamado para fazer. E certo dia eu orei e falei, Deus, fala comigo através da tua palavra o que o Senhor tem para mim. E aí Deus me deu Provérbios 15, 22, que fala assim:
Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Aí o 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Isso foi dia 20 de janeiro de 2020. Nem estávamos na pandemia ainda. Então, eu vejo que a psicologia é uma área onde Deus ele se manifesta muito através disso. Eu faço terapia e eu amo a forma que Deus se revela a mim através da minha psicóloga. Então, assim, eu vejo que Deus colocou, assim, levantou pessoas, minhas psicólogas, eu já tive mais uma, mas essa atual, para me mostrar o caminho que me leva a Ele nos meus sentimentos e nos meus pensamentos. Não só algo que fica superficialmente aqui na Terra, mas algo que possa entrar na nossa mente, sabe? E algo também, um versículo que me chama muita atenção, é lá em Gálatas, que diz assim, que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, mas que era para nós nos mantermos livres. E para nós se manter livres aqui na Terra é algo muito difícil, principalmente para a adolescência, porque qualquer coisa nos aprisiona. É uma fase onde a gente está se conhecendo, onde a gente está vendo o que a gente realmente quer, né? Então, muitas vezes, as pequenas coisas acabam nos aprisionando. Pessoas, pela carência, alguns processos materiais, porque às vezes ter é melhor do que ser. Então, eu acredito que Deus, acredito que a psicologia é algo que manifesta muito Jesus aqui na Terra, para que a gente possa se manter livres, assim como Jesus nos pediu, né? Muito legal, muito bom. A gente está caminhando para o encerramento. Meninas, que desafios, a última pergunta, rapidinho, que desafios essa lição traz para quem é juvenil? Robertinho, eu vou começar com você e depois a Ana responde para a gente. Olha, eu listei 2 aqui. Um dos maiores desafios para o juvenil, né, aplicar essa lição e tudo que aprendeu nela, é buscar a excelência nas pequenas tarefas, para a honra e glória de Deus. Então, acho que às vezes a gente fica tão afobado querendo um propósito maior, encontrar algo maior, mas por que você não começa nas pequenas coisas, sabe? Então, acho que isso é um grande desafio. E o segundo é descobrir uma profissão que contemple o seu chamado. Mas antes disso, descobrir o seu chamado e ministério. Então, eu acho que chamado e ministério são complementares. E nessa época de juvenil, a gente sempre busca, assim, as pessoas perguntam, qual é o seu chamado? E aí você fica com isso na sua cabeça, você começa a orar. E até que Deus te responda, é uma luta, assim. Então, eu acho que esses são os desafios. Acho que os 2 desafios práticos para nós que eu listei buscar resultados em orações e pedir a Deus sabedoria para que a gente possa ter discernimento e sensibilidade para o que Ele tem para nós. E a segunda coisa é buscar em pessoas que são próximas a nós o que elas veem em nós, que nós somos bons, sabe? Porque são pessoas que nos conhecem de dentro e que pode nos dar um norte, principalmente os nossos pais. Que legal, é isso aí. Gente, eu não tenho mais nada para falar, só agradecer essas 2 meninas queridas. A gente termina esse bate-papo incrível por aqui, né? Gente, até o próximo episódio e a gente fica por aqui. Um beijo, meninas. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.